Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você está assistindo esse vídeo no replay, se você ainda não me conhece, eu sou a Lucélia Mello, sou terapeuta e tenho um grupo onde nós nos encontramos todos os sábados para fazer o Evangelho no Lar, onde a gente estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Então, se você está aqui, espero que você faça desse momento um momento de conexão com a sua espiritualidade, de abertura da porta da sua casa para que os espíritos de luz entrem aí e façam as limpezas e as transformações que você esteja precisando nesse momento. Vou te pedir só para que você não acelere esse vídeo, porque a espiritualidade tem a velocidade normal. Eu sei que a gente tem esse hábito, tem essa facilidade, mas esse tipo de vídeo não é um tipo de vídeo para você acelerar, pelo contrário, é para você desacelerar, tá? Então reserva aí uma garrafinha de água, um copo de água, para que os espíritos bons que estão aqui com a gente nesse momento possam fluidificar, abençoar e colocar aí a sabedoria que vamos acessar no dia de hoje nessa água, para que a gente possa beber dessa sabedoria. Então, vamos lá, sem muitas delongas, vamos fechar os nossos olhos. Vamos respirar profundamente, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus. Vamos entrar em conexão com Ele, com a sua bondade, com o seu amor, com a sua benevolência. E vamos assim imaginar que em nossas mãos existe uma caixa. Caixa essa onde nesse momento você pode escolher depositar todos os sentimentos e todas as sensações, todas as preocupações dentro dessa caixa. Imagine que os seus medos, suas ansiedades possam se transformar em alguma matéria, em alguma forma. Imagine essa energia saindo de você, se transformando em uma forma, e você colocando todas essas preocupações, incertezas, ansiedades, tristezas, angústias, inseguranças, vazios, colocando tudo isso dentro dessa caixa. Tudo aquilo que você não pode controlar. E agora, feche essa caixa, entregue essa caixa a Jesus. Permita que Ele pegue todas as suas angústias, qualquer sofrimento que você tenha, e que Ele transforme isso. Quando você entrega, suas mãos ficam livres para receber dele uma nova caixa. Caixa essa que tem dentro amor, benevolência, compaixão, milagres, paz, calmaria. E receba dele nesse momento. Agora, imagine que você abre as portas e as janelas da sua casa, como um convite para os bons espíritos entrarem na sua casa. Imagine como se eles entrassem numa forma de uma luz branca, branda, serena,
e fossem tomando conta das paredes da sua casa, dos móveis, tomando conta de você. Nós agradecemos a todos os espíritos de luz que caridosamente se dispõem a vir à nossa casa toda semana, nos apoiando, nos orientando, através de cada leitura feita, através de cada palavra que eu digo aqui. A partir do momento que eu estou aqui e me coloco à disposição da espiritualidade, não sou mais eu, Lucélia, quem falo. Eu sou apenas um porta-voz daquilo que precisa ser dito nesse momento. Pedimos agora que os bons espíritos que estão aqui conosco em nossas casas nesse momento fluidifique e abençoe a nossa água. A água que colocamos à disposição aqui, e que eles coloquem toda a sabedoria que vamos acessar aqui hoje, para que possamos beber dessa sabedoria e evoluirmos ao menos 1% nessa semana que nos espera. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos assim do mal. Amém. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santíssima imagem. Assim é e assim será. Semana passada eu tinha falado que eu ia trazer, né, a prece de Caro, que é uma prece muito linda. Então, toda segunda-feira lá no centro a gente lê essa prece, lê o credo também. Mas é uma prece muito profunda, né, muito significativa, e vamos trazê-la aqui toda semana para a gente se conectar com essa vibração que essa prece traz para a gente. Então, hoje eu vou abrir o Evangelho aleatório, eu não preparei nada, e vamos ver o que chega até a mensagem que chega para a gente.
Capítulo 26. XXV1. Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. Esse eu acho que ainda não saiu, hein? E tem um mesmo. Dom de curar. Restitui a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. São Mateus, capítulo 10, versículo 8. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes, disse Jesus aos seus discípulos. Por esse preceito, prescreve não a fazer pagar por aquilo que nada pagou. Ora, o que eles tinham recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, quer dizer, os maus espíritos. Esse dom lhes fora dado gratuitamente por Deus, para o alívio daqueles que sofriam e para ajudar a propagação da fé, e lhes disse para dele não fazerem um tráfico, nenhum objeto de especulação, nenhum meio de vida. Item 3, preces pagas. Ele disse em seguida, ele disse em seguida aos seus discípulos, na presença de todo o povo que o escutava: guardai-vos dos escribas que ostentam passeando com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas, de ocupar as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nas festas, que sob o pretexto de longas preces devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão por isso uma condenação mais rigorosa. Jesus disse também: não façais pagar a vossa prece, as vossas preces. Não façais como os escribas, que sob o pretexto de longas preces devoram as casas das viúvas, quer dizer, abarcam as fortunas. A prece é um ato de caridade, um impulso do coração. Fazer-se pagar pela que se dirige a Deus por outrem é transformar-se em intermediário assalariado. A prece, então, é uma fórmula cujo cumprimento se proporciona à soma que ele rende. Ora, de duas uma, Deus mede ou não mede suas graças pelo número das palavras. Se são necessárias muitas, por que dizê-las poucas ou quase nada por aquele que não pode pagar? É uma falta de caridade. Se uma só basta, o excesso é inútil. Por quê? Pois fazê-las pagar. É uma prevaricação. Deus não vende os benefícios que concede. Por quê? Pois aquele que não é mesmo seu distribuidor, que não pode garantir a sua obtenção, faria pagar um pedido, talvez sem resultado. Deus não pode subordinar um ato de clemência, de bondade ou de justiça que se lhe solicita de sua misericórdia a uma soma em dinheiro. De outro modo, disso resultaria que, se a soma não fosse paga ou fosse insuficiente, a justiça, a bondade e a clemência de Deus seriam suspensas. A razão, o bom senso, a lógica dizem que Deus, a perfeição absoluta, não pode delegar à criatura imperfeitas o direito de pôr preço em sua justiça. A justiça de Deus é como o sol, que está para todos, para o pobre como para o rico. Se considera imoral traficar as graças de um soberano na terra, seria lícito vender o soberano do universo? As preces pagas têm um outro inconveniente. Aquele que a compra se crê.
o mais frequentemente dispensado de orar, porque se considerou quite quando deu seu dinheiro. Sabe-se que os espíritos são tocados por meio do pensamento daquele que se interessa por eles. Qual pode ser o fervor daquele que encarrega um terceiro de orar por ele, pagando? Qual é o fervor desse terceiro quando delega seu mandato a um outro, este a um outro e assim por diante? Não é reduzir a eficiência da prece ao valor de uma moeda corrente? Esse capítulo aqui, eu tenho quase certeza que não saiu. Mas, hoje em dia, né, tudo é muito monetizado, tudo é muito, mesmo que seja pouco. E estarmos aqui, né, nós aqui nesse sábado, juntas, e nesse movimento, é exatamente fazer o contrário do que está dizendo aqui. É fazer o correto, né, de acordo com aquilo que é dito. A gente não pode cobrar. Hoje em dia as pessoas cobram por tudo. E quando a gente coloca Deus no meio, a gente precisa tomar cuidado com isso. Tem muitas pessoas que cobram. Tem muita coisa que acontece no campo espiritual, e eu acho que aqui eu tenho uma visão um pouco ampla do que acontece no mundo espiritual, por ter bastante conhecimento. E é claro que tem situações e tem que vai ter que envolver dinheiro, não tem como, mas aqui ele fala muito mais de quando a gente tem um dom. Quando eu tenho um dom, e dentro desse dom, eu olho para esse dom e eu monetizo, eu não estou fazendo bem nem para mim, nem para a pessoa que está ali do outro lado. Porque às vezes a ajuda é fazer com que a pessoa se movimente. Às vezes a ajuda é ensinar a pessoa a ter fé. Às vezes a ajuda é ensinar a pessoa caminhar com as próprias pernas. Não é você carregar ela no colo, mas é você falar assim, levanta e anda que eu tô aqui do seu lado. Faça a sua parte. E hoje em dia, parece até que lá atrás já se sabia, na verdade lá atrás isso já acontecia, né? Por isso que isso vem se estendendo, da gente cobrar por dons que a gente sabe que a gente tem. E o meu exemplo, no meu caso, por exemplo, estar aqui, né? Eu sinto que eu tenho o dom da comunicação, não sei se é dom, mas eu tenho uma facilidade, não é um dom, eu acho que é uma facilidade, eu não vou considerar isso como dom. Uma facilidade de me comunicar. E praticamente os meus conteúdos hoje que da internet, o que eu faço e que eu não falho e que para mim é uma coisa que é uma honra fazer, é estar aqui com vocês. Que é um espaço em que eu não estou ganhando nada, né, monetariamente falando, e que a única coisa que eu ganho é experiência, é conhecimento, é desenvolver ainda mais essa habilidade, talvez. Então, quando a gente sabe que a gente tem uma habilidade e a gente usa ela em prol do próximo de alguma maneira, sem cobrar nada por isso, isso traz grandes benefícios para a gente. Então a gente precisa tomar muito cuidado, tanto aquilo que a gente compra, porque às vezes a gente está tão desesperado que a gente acaba pagando mesmo para resolver algum problema. A gente acredita, porque essas pessoas, como ele fala aqui, né? Cuidado com os escribas que ostentam passeando com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas, de ocupar as primeiras cadeiras, nanana. Esse tipo de pessoa, vamos imaginar que isso é uma persona, né? Então, uma persona com esse porte, ele é uma persona que, vamos colocar assim, tem uma influência forte. E muitas vezes as pessoas que estão desesperadas, que estão numa situação de sofrimento, associa essas figuras que se apresentam dessa maneira, e a gente pode trazer para a atualidade, como a gente associa como se isso como fosse força. Então, se eu estou fraca, eu acabo também me rendendo muitas vezes a esse tipo de pessoa que está ali só em prol de uma manipulação, porque só quer ser reconhecido e quer se sentir poderoso. Então, do mesmo jeito que a gente tem dons e que a gente tem que compartilhar esses dons quando isso está ligado à espiritualidade, porque a gente está aqui, a gente não está sozinha, não estamos sozinhas, estamos aqui reunidas numa teia. A sociedade é uma teia e um depende do outro
para que a coisa aconteça, né? Então, não adianta eu ter um carro se eu não tiver um mecânico que vai arrumar meu carro, se eu não tiver o frentista que vai lá para eu abastecer meu carro, se eu não tiver uma loja para comprar pneu. Então, assim, a gente nunca está isolada. A gente precisa, em sociedade, entender que a gente está em sociedade. Quando a gente sabe que a gente tem uma facilidade, que a gente tem algo que a gente pode transbordar para o próximo, e que a gente sabe que é espiritual, a gente precisa transbordar isso, sem a intenção de cobrar. Isso várias vezes, tá? Isso eu sempre tive muito forte dentro de mim. E por muitas vezes eu me questionava assim, nossa, mas eu vou ser terapeuta e eu sei que talvez essa possa ser uma dor de alguém, ou um pensamento de alguém, mas eu falava assim, nossa, mas eu vou ser terapeuta, eu vou ajudar as pessoas, eu sei que de alguma maneira eu tenho uma facilidade para isso, e como que eu vou cobrar por isso? Eu já fazia um movimento contrário, ao invés de eu cobrar, eu chorava. Eu lembro que no começo eu chorava só de pensar. Quando eu comecei a estudar e eu falava assim, nossa, eu vou ter que cobrar que seja R$ 50 de uma pessoa para eu estar ali ajudando ela, eu chorava. Eu falava, não vou fazer, como que eu vou fazer isso? E aí até entender que, na verdade, existe a parte que eu tenho facilidade, mas existe também a parte que eu estudei, que eu investi, que eu tive que aprender para poder estar ali diante de uma pessoa e conseguir ajudá-la de fato, e não ser só um ombro amigo, que é diferente, né? Então, a terapia é uma coisa, ser um ombro amigo é outra coisa completamente diferente. Então, quando eu comecei a entender isso, eu comecei a separar. E aí eu falei, então tá, então a terapia é uma coisa, é uma visão que eu tenho, e na minha vida cotidiana é outra visão. Então, como eu posso ser essa pessoa no gratuito, digamos assim, continuar sendo quem eu sou, porque eu sempre gostei de ajudar, a verdade era ao contrário, eu tinha dificuldade de cobrar. Como que eu posso aprender a cobrar e não deixar o meu lado humano ir embora? Então foi um processo, e às vezes quando a gente tem um coração mais voltado para o bem, às vezes é difícil também esse outro lado, né? A gente conseguir cobrar, a gente conseguir, porque eu quero fazer tão de coração. Então, a gente precisa, cada um dentro da sua história, cada um dentro do seu momento, entender o que é o teu dom, o que é a tua facilidade, o que você pode fazer gratuitamente, o que você pode doar gratuitamente, e dentro disso, o que é que você pode monetizar até para poder, dentro do seu conhecimento, eu teve um investimento, eu investi, eu fui lá, eu me dediquei, então aí sim. Agora tem muita coisa que a gente pode fazer e que é gratuito. Então, o dom, às vezes é o dom. Pô, eu tenho um dom que eu trabalho bem e aí eu ganho bem. Eu trabalho numa empresa e eu ganho bem pra caramba. Então, eu tenho o dom de ganhar dinheiro, um exemplo. E aí, através desse dom de ganhar dinheiro, o que eu posso fazer com isso? Eu posso transbordar isso. Então, dentro de quem a gente é, dentro da nossa história e da nossa vida, como que a gente pode transbordar o amor de Deus, falar de Deus de uma maneira gratuita, de uma maneira benevolente, fazendo assim como Jesus veio para fazer. E que a gente também, essa semana, fica o recado para a gente ficar esperta e para a gente não cair no papo, né, desses talvez falsos profetas que possam aparecer à nossa frente, às vezes por desespero, às vezes por, enfim, segurança da nossa parte, a gente acabar pagando coisas que a gente não deveria estar pagando. Então, fica aí, acho que é isso que veio para falar em relação a isso hoje. E agora vamos ver que hoje escolhemos uma mensagem para ser lida. Vamos ver. A mensagem talvez não seja muito dentro do que a gente, né, pregou hoje, mas talvez alguém esteja precisando dessa mensagem hoje, né? Ela fala sobre separação. Às vezes, a providência separa os corações, temporariamente, para que aprendamos o amor divino. Silêncio. Eu posso abrir de novo agora e a gente vê
alguma outra? Pode, deixa eu só explicar para quem está no YouTube e não estava aqui antes. A gente conversou antes aqui, a gente falou, eu falei, olha, se vocês tiverem alguma sugestão de algum capítulo do Evangelho que vocês quiserem que eu leia, que eu fale aqui, vocês podem dar sugestão. E a Lu, que sempre lê sempre faz a leitura da mensagem final, ela falou, aproveitando, eu também gostaria, se vocês quiserem falar, que é numerado as mensagens de 1 a 209 a 299, e aí, se vocês quiserem escolher, duas escolheram esse número simultaneamente 79, que foi que ela leu agora. Então, a gente já tinha escolhido antes. Então, fica aí no ar, não sei o que isso quer dizer, só fica a mensagem no ar. Agora, vamos abrir aleatoriamente para ver o que vem. Olha agora. Vou escolher a prosperidade. No capítulo da prosperidade, lembra-te da própria alma, a única posse inalienável de que dispões. E, recordando que precisas e precisará de recursos sempre maiores e sempre novos para evoluir e elevar a própria vida. Não te esqueças de que podes, a todo instante, trabalhar e servir, investindo felicidade e cooperação com ela. Ai, que engraçado, né? Esse teve total a ver com o que a gente conversou hoje. Então é isso. Então que a gente fique com essa mensagem. Agora vamos para as nossas vibrações. Vamos lá. Olhinhos fechados. E vamos vibrar nessa frequência da caridade, nessa frequência da prosperidade, da gente entender e saber, aprender a dividir isso. Aprender a dividir os nossos dons, aquilo que a gente aprimorou, que a gente possa transbordar através do reconhecimento dos dons que temos para as outras pessoas e que, de alguma maneira, cada ser humano consiga acessar isso através das vibrações que vamos fazer nesse momento. Então, primeiramente, vamos vibrar por nós mesmas, por nós mesmos. Vamos vibrar pela nossa família que mora junto com a gente, na nossa casa. Vamos vibrar pelos nossos animais. Vamos vibrar pelos nossos vizinhos. Pela nossa rua. Vamos vibrar pelo nosso bairro. Pelo nosso país. Pela nossa cidade. Pelos nossos governantes. Vamos vibrar especialmente para o estado do Rio Grande do Sul, enviando essa consciência que nesse momento é tão necessária para eles, para todas aquelas pessoas. Vamos vibrar para todas as pessoas que desencarnaram e para toda a equipe espiritual que está acolhendo essas pessoas. Vamos vibrar pelas pessoas que sobreviveram, pelos animais que sobreviveram, pelas pessoas que estão ajudando intensamente, todas essas pessoas que precisam demais da ajuda de um dos outros. Vamos vibrar pela natureza. Vamos vibrar pela consciência humana em relação à natureza. Vamos vibrar pelas pessoas que não têm consciência ainda. Pelas pessoas que estão em profundo sofrimento. Vamos vibrar pelos hospitais e pelas pessoas que estão numa cama de hospital nesse momento, pedindo oração. Vamos vibrar pelas pessoas que passam fome, pelos hospícios, pelas casas de dependentes químicos, pelos asilos.
Vamos vibrar pelo nosso planeta. Que uma onda de amor tome conta de todo o nosso planeta nesse momento. Vamos vibrar pelos nossos ancestrais, pela família que temos, mesmo distantes, mesmo com defeitos, mesmo independente das nossas críticas ou julgamentos, vamos vibrar por eles. Vamos vibrar pelos nossos ancestrais que já desencarnaram. Se você tem cônjuge, vamos vibrar pelo nosso cônjuge, pelo nosso parceiro, pela nossa parceira. E assim, nessa vibração, agradecemos aos espíritos que aqui estiveram, trazendo mais uma palavra para acender uma consciência diferente em nosso coração, em nossa mente. Agradecemos aos bons espíritos por terem fluidificado a água que colocamos à disposição. E que nessa água possamos beber dessa sabedoria e evoluir um pouquinho a mais essa semana. Gratidão. Que assim seja. Graças a Deus. Gratidão a você que está aqui no YouTube, que participou com a gente. Espero que o Evangelho de hoje tenha trazido alguma clareza para você. E a gente se vê no próximo vídeo, na semana que vem. Um grande beijo.